Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a importância e os diferenciais da torre de monitoramento na logística. Então, primeiramente, queria agradecer o convite para poder estar fazendo essa palestra virtual. Acho que é um momento de bastante dificuldade para todo mundo, pela situação que a gente está passando, mas eu acho que é muito importante também a gente incentivar sempre o conhecimento, e esse momento eu acho que é importante compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional, o que eu posso agregar relacionado a esse tema. E acho que esse congresso, ele tem bastante a agregar também, devido a outros temas que são bem interessantes e relevantes, principalmente nessa situação. Então, primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Caio Henrique de Souza. A minha experiência profissional é de aproximadamente 15 anos, então eu já trabalhei em outras empresas, como a Pernambucanas, e atualmente eu estou na Philip Morris. Eu vou falar mais adiante um pouco melhor para vocês. Mas para poder contextualizar, vocês também terem um pouquinho mais de noção, qual que é a minha formação acadêmica, né? Então, eu me formei em logística na FATEC e depois eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios na Mackenzie. E todo o meu histórico profissional na área da logística foi desenvolvido dentro da Philip Morris. Então, eu iniciei minha trajetória profissional como estagiário. Então, eu fiz um job rotation, passei por áreas como distribuição, frotas, estoque, melhoria contínua. E depois desse processo, eu fui efetivado como analista de projetos e logística, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos de expansão dentro da empresa, tanto de centros de distribuição, quanto processos de melhoria na intralogística, processos voltados a melhorias no processo de distribuição, criação e gestão de indicadores de desempenho para a área de logística. Então, essa foi toda a minha primeira bagagem na parte de projetos. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar como supervisor de operações. Então, foi uma oportunidade que eu tive de liderar uma equipe. Então, eu trabalhei com uma equipe de aproximadamente 25 pessoas. Então, tinha analistas, assistentes, conferente, auxiliar de estoque, todo o time voltado para a operação de intralogística. Então, eu era responsável pelo principal centro de distribuição da Philip Morris, que fica localizado em Barueri, e todo o processo de recebimento, armazenagem, expedição, controles de inventários. Então, era um processo que eu gerenciava em conjunto com outros supervisores. Depois, eu passei para a posição de supervisor de distribuição. Então, nessa posição, eu tive a oportunidade de trabalhar basicamente com a distribuição direta da Philip Morris. Então, o grande trabalho ali era a gestão do dia a dia dos processos voltados a entregar o produto dentro do tempo correto para os nossos clientes. Então, até dentro desse período, eu tinha uma equipe de entregadores e eu era responsável pela distribuição na região de São Paulo, principalmente a Zona Leste e o Grande ABC. E depois desse período na área de distribuição, eu fui trabalhar numa área de projetos. Então, é a área que eu trabalho atualmente. Então, eu sou um team member, eu trabalho numa equipe de projetos voltados a escalar projetos que são estratégicos para a empresa, sempre voltados para essa parte da logística. E eu tenho trabalhado nesse processo desde o começo do ano, né? Desde o começo eu trabalho nessa área. Então, toda essa histórico profissional eu pude ajudar um pouco nesse momento em que a Philip Morris também trabalhou com a parte de torre de controle. Então, foi nessa última posição que eu tive mais experiência para poder trazer dentro desse contexto para poder dividir com vocês. Então, para quem quiser entrar em contato comigo também, vai ser muito bom para mim, muito interessante compartilhar qualquer networking com vocês. Então, eu deixo aqui meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo via LinkedIn, então é Caio Souza,
E se vocês quiserem entrar em contato, mandar algum e-mail para mim, alguma informação que talvez vocês queiram aprofundar, também fiquem à vontade. É caio.henrique.souza.13@gmail.com. Então, vamos lá. Vou começar primeiro explicando qual é a Philip Morris, para vocês até poderem entender um pouco do contexto. Então, hoje a Philip Morris é uma empresa multinacional. Quais são as principais marcas que a gente trabalha a nível mundial mesmo? Então, a gente tem a Marlboro, LM e Chesterfield. Então, são as principais marcas da empresa, mas, obviamente, a Philip Morris tem outras tantas marcas, não só no Brasil, mas em outros países. Dentro do Brasil, a gente já tem uma história de 45 anos. Então, é bem interessante também ver o quanto que a empresa vem crescendo ao longo desse tempo. Então, se a gente for analisar em nível mundial, ela é líder no mercado de tabaco e no Brasil ela é a segunda colocada em market share. Mas se vocês quiserem ter mais informações, também eu deixo o site aqui, que é www.pmi.com. Lá vocês vão poder ver mais informações, não só sobre a Philip Morris, como também sobre o futuro sem fumaça, que é um ponto bem importante para vocês poderem conhecer um pouco mais. Para falar um pouco sobre o tema e qual que é a agenda de hoje, então a gente vai começar falando um pouco sobre a logística, até para poder contextualizar um pouco o tema, e depois a gente vai trazer a evolução do controle. Logo em seguida, a gente vai falar um pouco sobre torre de controle, torre de monitoramento, como que a gente pode relacionar esses pontos. Aí a gente vai entrar em torre de monitoramento dentro da logística. Depois, logo em seguida, a gente vai entender um pouco melhor qual é o funcionamento dessa torre e logo em seguida, como que você pode também implementar. Então, para poder implementar, a gente listou aqui alguns pilares para que esse processo seja feito. E aí, por último, um diferencial competitivo, o que você pode ter de benefício se você implementar esse conceito de torre de controle dentro da sua empresa. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a logística. Então, eu sei que tem muitos profissionais aqui que já devem ter bastante experiência dentro da área, mas podem ter pessoas que ainda não conhecem tanto da logística. Então, eu acho importante também trazer algum conteúdo acadêmico que possa reforçar um pouco o entendimento do que é a logística e como ela vai funcionar ali nos próximos tópicos que a gente vai falar. Então, eu trouxe aqui uma definição de Balu. Então, Balu é um estudioso lá americano que ele traz algumas coisas bem interessantes, assim, tem alguns livros publicados, e qual que é a definição para ele da logística, né? Principalmente falando de logística empresarial. Então, a logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação. Então, essa parte do fluxo de informação, acho que é uma parte bem interessante no contexto do Balu, que a gente vai poder ver um pouco como isso relaciona também com o tema da torre de monitoramento. Então, dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável. Então, todo esse processo, ele é chamado de logística. E aí, como que a gente pode trazer um pouco esse tema e relacionar um pouco com a evolução do controle? Então, aí eu trouxe também uma outra citação aqui do Peter Drucker. Então, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, Peter Drucker é conhecido como o pai da administração moderna, e ele traz bastante esse processo, né? Se a gente quer controlar alguma coisa, a gente precisa encontrar uma forma de medir. Aí sim a gente pode dizer que a gente está gerenciando isso. E aí a gente traz uma evolução desse controle. E aí o que eu quero dizer com evolução? Quando a gente está trabalhando com a logística tradicional e muitas vezes quando não existe a tecnologia e a torre de monitoramento, a gente trabalha bastante no ambiente offline.
Então, as informações, normalmente, elas vão ser atualizadas com um certo delay, e, normalmente, a tomada de decisão, dentro desse processo, ela é mais demorada. Então, tudo que você for decidir, normalmente você vai decidir após já terem acontecido os problemas, após terem acontecido todos os desvios dentro do processo, e aí que você vai tomar alguma decisão. Agora, quando a gente está começando a falar sobre um processo online, e aí ele está relacionado à torre de monitoramento, então as decisões elas são tomadas de forma online, a correção dos desvios ela consegue ser muito mais ágil, porque a partir do momento que você viu o desvio, você já consegue corrigi-lo, e aí com isso você pode ganhar muitas coisas. Então você pode ganhar agilidade, você pode ganhar performance, você pode reduzir custos, e aí a gente vai entender um pouco melhor disso, como que poderia funcionar dentro dessa torre de monitoramento. Então a torre de monitoramento, ela faz bastante menção, né, a gente pode fazer uma menção com a torre de controle, e aí é exatamente essa que você está vendo na imagem, né, quando a gente relaciona com os aeroportos. Então a gente tem a torre de controle dentro dos aeroportos, que ela é responsável pelo controle de tráfego aéreo nas imediações do aeroporto. Então são os controladores que vão passar as instruções, né, para os pilotos e para as aeronaves poderem tanto pousar quanto decolar. Então esse conceito, né, de você ter um local em que todas as informações para uma tomada de decisão vão estar ali, é muito importante, porque você vai ter todas as pessoas envolvidas dentro desse processo, e essa informação ela precisa ser centralizada. E aí que entra o ponto da torre de controle, porque ela vai tanto centralizar as informações e os dados que vão transitar, quanto ela vai permitir que as tomadas de decisão, né, os direcionamentos, eles voltem. Então, assim como na torre de controle, você tem tanto a ida da informação, quando uma aeronave faz alguma solicitação, quanto o retorno da informação, quando o controlador de voo também dá uma orientação, ou para autorizar um pouso, ou para negar e dar prioridade para outra aeronave. Então, é aí que a gente começa a relacionar um pouco do conceito de torre de controle, torre de monitoramento, para a gente poder entrar um pouco como que isso pode ser relacionado com o tema da logística. Quando a gente fala de torre de monitoramento na logística, a gente tem até uma imagem aí que dá para ter um pouco de uma ideia, né? Então vocês podem ver que é uma sala que teria vários visores com muitos indicadores ali para poder gerenciar, e aí todo o processo acontecendo naquele momento. Então, o conceito da torre de monitoramento é esse mesmo, que você tenha um local, uma sala, um ambiente, que você possa gerenciar todo esse processo. Então, a torre de monitoramento ela é uma central de integração e inteligência logística, que ela pode aumentar a eficiência da cadeia, com foco em planejamento, processos, execução, correção de desvios, e aí que está um ponto bem interessante, em tempo real. Então, toda essa parte de inteligência da logística, ela sai do conceito offline, igual a gente falou na evolução do controle, para um conceito online. Então, você vai estar tomando as decisões, você vai estar identificando exatamente naquele momento o que é necessário fazer para poder corrigir um desvio, para poder tomar uma decisão, para poder voltar a colocar o trem de volta nos trilhos. Então, esse ponto é bem relevante quando a gente está falando do ambiente atual, em que não faz sentido a gente sempre trabalhar no modelo offline. Então, quanto mais online a gente puder ser, falando até já um outro conceito de indústria 4.0, internet das coisas, mas o quanto mais online a gente consegue ser, a gente tem outros diferenciais competitivos que a gente consegue trazer. Então, como que funciona, então, essa torre de controle, essa torre de monitoramento? Então, imaginem que a gente vai ter todos os veículos transitando aí da sua empresa. Então, esses veículos, eles vão estar fazendo as entregas, vão estar fazendo as coletas, vão estar realizando as atividades diárias normalmente, né? E aí, as informações vão sendo transmitidas, cada um desses veículos,
em tempo real. Essa informação ela vai chegar na central, e essa central ela vai ser responsável por fazer todo o processamento de dados, né, e transformar toda essa informação que está chegando, não só em indicadores, mas trazendo uma interface que permita com que os gestores consigam visualizar o que está acontecendo naquele momento. Então, aqui traz um pouco de uma ideia de uma imagem de como pode ser essa visualização da torre de controle. Então, ali você vai ter todos os seus, todo o seu time trabalhando no processo e eles vão ter toda a visibilidade do que está acontecendo em tempo real. Então, todas as ocorrências, algum problema de uma entrega que não está podendo ser realizada por algum motivo, seja uma coleta que está com algum problema, seja uma entrega que está atrasada, então todo esse processo vai ser visualizado por essa central de forma instantânea, né? Assim que ele acontece, eles vão visualizar, e aí muitas vezes sem a necessidade de uma ligação ou de algum outro tipo de contato, então simplesmente pela própria tecnologia, pela interface entre sistemas, a partir do momento que o motorista dá algum tipo de comando no celular dele, no tablet, enfim, toda essa informação ela vai transitar e vai aparecer para a central, para aí sim começar a tomar alguma decisão que faça sentido. Então, a partir do momento que a gente entendeu um pouco como que é o funcionamento dessa torre, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de como que pode ser essa implementação. E aí, óbvio, durante a implementação, a gente vai aprofundar alguns pontos também dessa torre de monitoramento. Então, num processo de implementação, são 3 pilares que são fundamentais. Então, o primeiro pilar é de pessoas, o segundo pilar é de processos e o terceiro pilar é de tecnologia. Então, as pessoas é de ter basicamente uma equipe comprometida, e aí quando eu falo dessas pessoas, dessas equipes, em todos os níveis hierárquicos, né? É importante que todo mundo na organização esteja comprometido a fazer uma implementação dentro dessa nova forma de trabalhar, né? Um conceito diferente, mas que permita com que todos estejam engajados e trabalhando com o mesmo objetivo. A segunda etapa é relacionada aos processos. Então, é muito importante que os processos estejam definidos e que eles permitam um ganho de agilidade com uma definição clara de responsabilidades. Então, todo mundo precisa saber exatamente o que precisa fazer, quando, como. Então, é muito importante que nessa etapa você tenha processos bem definidos, procedimentos, fluxos. Então, tudo isso vai permitir com que a implementação seja feita de forma mais segura e depois, quando essa torre estiver funcionando, você possa garantir que ela não vai gerar nenhum problema ou vai gerar alguma ineficiência posterior. E uma outra etapa é relacionada à tecnologia. Então, a tecnologia vai ser a ferramenta que vai unir todo esse conceito de pessoas, de processos, então todo esse ecossistema, ele vai se alimentar muito por causa da tecnologia que tiver embarcada. Então, ela também é extremamente importante nessa etapa de implementação. Não adianta ter pessoas envolvidas, processos, se a tecnologia que for utilizada não for suficiente para permitir que as tomadas de decisão aconteçam. Então, falando um pouquinho das pessoas, e aí aqui trago esse slide para poder ilustrar esse ponto. Então, é importante que todos os níveis da organização estejam engajados. Então, desde a direção, que eles vão precisar fazer uma aprovação, né, uma validação dessa mudança da gestão da logística e, principalmente, incentivar essa mudança cultural. Depois a gente vai ter a equipe da gerência, que vai liderar todo esse processo de mudança e principalmente vai fornecer as ferramentas necessárias, tudo que o time que for executar, né, a equipe de supervisão vai precisar nesse processo. E aí um pouco da responsabilidade das equipes de supervisão é desenvolver os times que vão trabalhar dentro da torre de controle e que vão permitir que todo o trabalho seja voltado para um conceito de melhoria contínua,
porque as decisões vão ser tomadas sempre instantaneamente e é sempre importante o pensamento de melhoria contínua para que você evite que o problema aconteça de uma forma frequente. Então, que você já tenha um pensamento voltado a corrigir os desvios, identificar as causas raízes e poder direcionar qual é a melhor tratativa para cada uma delas. Além disso, eles vão dar todo o suporte para os times que vão estar executando essas alterações, essas mudanças, e que vão estar trabalhando ali na linha de frente, e com certeza vão estruturar todos esses processos e os procedimentos para que essa torre de controle funcione. Por último, a gente tem a etapa ali da operação. Então, é extremamente importante que eles façam o trabalho sempre com pensamento de melhoria contínua e que, obviamente, tenham respeito aos procedimentos, aos processos que foram definidos nessa etapa de implementação, para garantir que todo esse processo ele dê certo. E aí, quando a gente fala especificamente de processos, como a gente pode dividir em algumas caixinhas para ficar um pouco mais claro? Então, quando a gente fala de processos, é ter bem desenhados quais são os fluxos, né, qual é o fluxo de comunicação quando ocorreu um problema, um incidente com um motorista, se ele não conseguiu realizar uma entrega, vai ter uma ocorrência, como que deve ser a resposta, né, do operador que estiver trabalhando ali na torre, quais são as etapas que ele deve seguir, quais são os fluxos que ele deve seguir. Depois a gente tem os procedimentos, então é onde a gente vai colocar todos esses fluxos que foram desenhados e a gente vai trazer também quais são as responsabilidades de cada uma dessas pessoas dentro desse processo. E aí garantir, obviamente, que elas possam executá-las, né? Mas que elas saibam exatamente o que precisa ser feito. E uma outra etapa desse processo é sobre os KPIs. Então, são exatamente os indicadores de desempenho. E a gente volta com aquela afirmação do Peter Drucker. Então, a gente precisa medir para a gente poder controlar. Então, é nessa etapa que os indicadores de desempenho vão ser fundamentais. Então, no momento de implementação, é necessário saber quais são os indicadores que são relevantes para o negócio e que é muito importante que eles sejam controlados em tempo real. Então, esses indicadores precisam ser definidos como prioritários para esse processo de implementação acontecer de uma forma mais eficiente. E aí aqui eu trago alguns indicadores de desempenho que é possível ter a visibilidade quando a gente está falando de uma torre de monitoramento. Então, é claro que a gente tem uma possibilidade ainda muito maior de indicadores, mas esses aqui são apenas alguns que a gente consegue ter essa visão. Então, a gente poderia ter uma visão de pedidos entregues sem ocorrência, então você poderia ter a visibilidade ali exatamente online, o que está acontecendo, quantos pedidos foram entregues sem ocorrer nenhum problema, quantos pedidos estão sendo entregues no prazo. Então, é possível que você personalize, como muitas das empresas que fornecem essa tecnologia, que você personalize quais são os prazos que você tem, porque você pode ter prazos diferentes de acordo com a região que você atende, de acordo com o perfil de clientes. Então, existem algumas regras de negócio que podem ser aplicadas e que você consegue adaptar isso. Você consegue ter uma visibilidade das coletas que estão sendo realizadas, então quais eram as coletas que deveriam ser realizadas naquele dia, quantos por cento já foram coletadas, se você tem algum tipo de índice de reagendamentos, então, olha, não deu para fazer uma coleta, uma entrega, alguma coisa no dia, alguma solicitação, né, você precisa reagendar, é um importante indicador para ser controlado, então você consegue ter esse tipo de visão. E outra visibilidade, você também pode ter a visão dos pedidos que estão sendo entregues. Então, você saber exatamente 1h da tarde qual é o percentual de pedidos que você já fez até aquele momento. Então, você consegue ter uma visibilidade melhor se você está sendo mais eficiente numa operação de manhã, ou se você está sendo mais eficiente à tarde. Talvez você possa usar essa informação para alterar um pouco a sua estrutura, alterar o horário com que você atende os seus clientes. Então,
toda essa tecnologia, toda essa informação, ela pode ser usada não apenas ali para gestão dos indicadores no momento, mas para que você possa também gerir a parte estratégica, né, que é justamente o depois que você já fez todo esse mapeamento de informações. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem também algumas coisas que dá para se fazer com a torre de monitoramento. Então, quais são essas coisas que você pode fazer? Então, tem a etapa de programação, então você consegue identificar todos os pedidos, principalmente se você trabalha com transportadores, então, a partir do momento que você tem essa interface com o transportador, você consegue ver de todos os pedidos que foram colocados ali para a oferta, quais já estão com o transportador, se ele já deu aceite, se ele ainda não deu, se o pedido já saiu para a rua, se ainda não foi coletado. Então, toda essa etapa para se programar, você consegue ter. Outra etapa dentro de um software vai ser a gestão das entregas. Então, você consegue ter uma visibilidade de todas as etapas dentro desse processo. É possível identificar os tempos de permanência dentro dos clientes, então você consegue fazer até um mapeamento de tempos e movimentos dentro do seu processo. Você consegue identificar qual é a situação da entrega, se foi entregue, se foi rejeitado, qual é o motivo. Isso com certeza vai gerar uma ocorrência para você, e aí você vai conseguir já tomar uma decisão, definir o que é melhor para fazer naquela ocorrência, para você ter o melhor resultado possível. Além disso, é possível personalizar alguns tipos de alerta. Então, você tenha como receber alguns alertas de atrasos. Então, até existem softwares que vão permitir com que você tenha uma visibilidade de pedidos que tenham potencial de atrasar, não necessariamente que eles já estão atrasados, mas que, olha, esse pedido aqui, se seguir essa linha de tendência, é bem provável que ele atrase. Então, todo esse processo, você consegue ter uma gestão online, né, e você vai conseguir já ter uma visibilidade para tomar uma decisão e identificar, olha, realmente vai atrasar, vou ter que entrar em contato com o meu cliente, vou ter que fazer algum plano B, porque é muito importante que esse processo aconteça, ou vou ter que repriorizar as entregas que estão ali para o dia, porque talvez algumas vão ter que ficar para o dia seguinte, se for uma falha que não dê realmente para corrigir, você consegue fazer uma priorização. E uma outra etapa que é bem interessante, principalmente para quem faz transporte de cargas que necessitam de controle de temperatura. Então, você consegue também fazer um monitoramento de todas as temperaturas dos caminhões. Então, você pode ter uma instalação de sensores de temperatura e essa informação consegue ser transmitida. E você vai ter essa visibilidade de tudo que está acontecendo dentro de cada um dos caminhões, se eles estão na temperatura correta, se eles estão perto de ter algum problema, e aí se estão perto você consegue já tomar uma decisão, entrar em contato e startar um plano, e aí por isso que é importante ter processos bem definidos, que vão permitir com que as tomadas de decisão aconteçam sempre de forma padronizada. E além toda essa parte de tecnologia, também é possível relacionar a telemetria. Então, a telemetria, que vai ser a informação que pode ser coletada justamente dos veículos e que não necessariamente está relacionado só à entrega em si, mas pode ser dos dados do veículo. Então, você pode ter a visibilidade de localização, então tem todos os dados de geocoordenada que podem ser coletados do veículo, então você consegue ter a visibilidade dos veículos onde eles estão em todo o processo produtivo, se eles já estão perto do cliente, se eles ainda não estão. Então, toda essa visibilidade é possível. Você consegue ter, obviamente, a comunicação desses dados. Então, a partir do momento que essas coisas estão acontecendo, você vai ter todo esse processo comunicando e chegando nessa central de monitoramento. Além disso, você consegue até ter perfis de condução. Então, tem softwares que conseguem coletar os dados da forma de condução do motorista, então ele consegue interpretar o que é uma freada brusca, o que é uma aceleração brusca, ele vai colher todos os dados de excesso de velocidade, então eles podem tanto ter
ter velocidades que são setadas em um valor máximo, como alguns podem te dar a possibilidade de você ter velocidades máximas por vias. Então, você consegue também ter esse tipo de registro, e aí, com isso, você vai conseguir ter um controle maior da sua equipe, né? Além disso, você consegue ter uma visibilidade de consumo de combustível, então você consegue identificar quanto que está sendo consumido de combustível dentro dos seus veículos, você consegue identificar padrões, se tem algum tipo de veículo que está consumindo mais, ou se apenas um veículo está com consumo maior, e aí tudo isso é possível de ser controlado e se tomar uma decisão imediata. Então, a partir do momento que você teve um excesso de velocidade, você teve algum desvio comportamental dentro da sua estrutura, é possível já entrar em contato com o motorista e já corrigir em tempo real para justamente já dar um recado e já mudar um pouco o comportamento ali do motorista no restante do dia dele. E ali a gente pode trazer um último ponto que a telemetria vai poder auxiliar na redução de acidentes. Então, com todas as informações de perfil de condução dos motoristas, com consumo de combustível, com freada brusca, aceleração brusca, você consegue estabelecer rankings, você consegue premiar as pessoas que vão poder estar participando, seja de uma campanha interna que possa ser criada, seja de você ter processos que vão também penalizar as pessoas que tiverem desvios comportamentais fora do que for definido dentro de um procedimento. Então, também é um ponto bem importante que você consegue fazer todo esse controle, não apenas do processo, mas também da parte comportamental de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí, quando a gente traz todo esse conceito da torre de monitoramento, de identificar na hora os desvios, de tomar uma decisão, de saber basicamente o que você precisa fazer na hora, a gente traz 3 diferenciais competitivos que você pode ter. Então, o primeiro diferencial é a parte da agilidade. Então, todas as tomadas de decisão, elas são mais ágeis. Então, você permite que todos os impactos que você sentiria normalmente um dia depois, dias depois, ou depende do indicador até meses depois, você consegue já tomar uma ação imediata e corrigir o desvio que aconteceu. Além disso, você consegue ter uma melhora na performance, então todo esse monitoramento ele vai permitir que justamente quando você junta, né, não só o monitoramento, mas com um pensamento de melhoria contínua, você vai poder permitir com que a sua equipe, a sua área, ela ganhe produtividade. Então, você vai gerar uma competitividade, né, um aumento, na verdade, da competitividade da empresa, porque você vai estimular esse pensamento voltado para a melhoria, você vai incentivar as equipes a sempre trabalharem voltadas para a melhoria, e você vai corrigir os desvios mais rápido que você puder. Então, esse ponto também tende a melhorar bastante a performance. E um outro aspecto é relacionado aos custos, né? Então, você também consegue ter um acompanhamento em tempo real da operação, então você vai conseguir corrigir os desvios com uma agilidade muito maior. E aí, essa correção de desvios vai permitir com que você consiga reduzir os impactos. Então, também, da mesma lógica, você não vai ver um problema muito tempo depois, você vai ver o problema assim que ele aconteceu, e aí você tem a possibilidade já de corrigir ali na hora, e com isso você vai reduzir muito o impacto que você teria financeiro. Então, com todos esses pontos, a gente consegue concluir o que a gente pode ter de diferencial quando a gente implementa a torre de controle. Então, relembrando, a gente vai sair de um modelo offline para um modelo online, a gente vai tomar as decisões assim que elas acontecem, os desvios, a gente vai tomar as decisões, a gente vai alterar uma estrutura, então a gente vai ter uma central de inteligência que vai ser capacitada a fazer essas alterações e esses direcionamentos, e com isso a gente vai ter ganhos de agilidade, de performance, e a gente também pode ter redução de custos. Então, esses são os pontos importantes e essa aqui é a importância da torre de monitoramento dentro da logística.
Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu gostaria bastante de agradecer pela oportunidade, incentivá-los a continuar buscando conhecimento é sempre muito importante, e foi muito importante e muito legal para mim compartilhar com vocês. Muito obrigado.